professora Eliana Nogueira de Lima Pastana está fazendo um trabalho baseado na obra literária de Osório Alves de Castro. Professora Eliana, o que te levou a fazer essa pesquisa? Eu acho que já desde menina já estava assim, inserida nesse mundo de resgate, de história. E eu sou de Herculândia, então eu estava fazendo uma recuperação dos dados históricos da cidade de Herculândia. E aí eu vim para Marília, né? Passei uma temporada aqui na biblioteca, na Câmara, na Biblioteca Municipal. E eu estava assim folheando os dados porque tem muita coisa com o Coronel João Duval, com o Pereirinha, os fundadores daqui de Marília com Herculândia. E lá na biblioteca eu me encontrei com esse daqui já é a segunda edição. Eu me encontrei com Porto Calendário, a primeira edição. E aí eu vi Osório Alves de Castro, Porto Calendário, eu folheei, comecei, quer dizer, posso dizer que foi paixão, amor à primeira vista. E, logicamente, essa pesquisa ela ficou guardada, né? Eu ainda era muito menina para tal coisa. E agora em Marília, retornando, porque aí eu morei em alguns estados diferentes, não aqui, e retornando a Marília em 99, 97, eu comecei novamente a fazer uma pós em literatura e eu me lembrei do Osório. Tinha lido naquela época o livro e voltei. E percebi, né, aqui em Marília, dando aula de literatura, que ele era esquecido. Eu falava, comentava, ninguém conhecia o Porto Calendário. Então eu senti essa importância, eu senti que ele estava assim esquecido, continuava ainda amarelado lá nas prateleiras da biblioteca pública. Ele só não resgata essa década de Marília, que seria a década de 40, 50, 60 principalmente, que ele editou em 61, como também o Sertão, que eu pego, né, na minha pesquisa eu tenho a década de 30, 20 e finalzinho da década de 30, quase 40, né? Porque ele começou em 30 no sertão da Bahia, que nós pegamos, está nessa obra aqui, que eu consegui no pessoal, a época do ouro do Corrente, tá? E depois ele passa pela Semana de Arte Moderna, um pouquinho ainda, ele se envolve, né? Porque já tinha acontecido 22, né? Porque ele passa por São Paulo em 28, 30, então a gente percebe que ele passa por toda esse movimento cultural e ele chega aqui em comecinho em mais ou menos, vamos dizer assim, em 36. Ele mora uma temporada em Lins e ele vem para Marília por volta de 36, tá? Então eu acho que o Osório tem toda essa importância. Não dá para deixar esquecido, ele não pode continuar sendo amarelado nas estantes da biblioteca pública. Nós sabemos que a profissão dele era alfaiate, né? Sim. E que isso enobrece muito. Todas as vezes que a gente entrevista o pessoal da categoria, eles têm um orgulho imenso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse lado profissional, né? Da época de ouro também, da profissão dos alfaiates, né? E como ele conciliava essa parte da literatura com o ofício, né, de alfaiate. Eu vou pegar um pouquinho a fala do professor Paulo Dantas, tá? Que ele me disse numa entrevista no ano passado, em janeiro, que o Osório, ele era alfaiate por profissão, mas humanista por vocação, tá? Então, eu posso te dizer assim, ele era alfaiate? Sim, ele foi um dos fundadores da Associação dos Alfaiates, conversando com várias pessoas lá de Santa Maria da Vitória, né, daquela região dele, do sertão da Bahia, ele sempre esteve envolvido com a arte, né? E ele aprendeu esse ofício no Rio, quando ele esteve por um período detido lá. Ele passou, né, por algumas, vamos dizer assim, por algumas investidas lá naquela época. Então ele aprendeu esse ofício. Só que aqui em Marília não era só o ofício de alfaiate, ele também colocava arte em tudo que ele fazia, né? E então, com essa fundação da Associação dos Alfaiates, ele pôde colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na sua cidade, porque lá ele participava
das festas da cidade, as festas que aconteciam assim, os movimentos culturais. Ele participava assim, ele confeccionava os figurinos da época, né? Inclusive, uma filha dele, a Dona Carmen, eu entrevistei a Dona Carmen no final do ano passado, ela me disse que quando ela esteve na década de 80 lá em Santa Maria, ela conversou com uma das moças que desfilava, né, para o Osório. E, logicamente, essa já era uma senhora. E essa moça, ela disse que ela desfilava, assim, para o Osório e ele desenhava os figurinos para eles passearem lá, para eles dançarem, para as festas, né, que acontecia lá no sertão. E aqui em Marília, é lógico, ele não podia deixar tudo isso parado. Então, ele também, juntamente com os outros alfaiates, ele participou de grandes eventos e conversando com o pessoal daqui, assim, pelo que eles me dizem, é assim, a época de um dos melhores carnavais de Marília. Ele não era, em hipótese alguma, um político partidário. Não. Ele era um humanista, tá? Nele, assim, na literatura, claro, eu não conheci, mas assim, na sua literatura e de acordo com os depoimentos que eu obtive, na verdade eu já fiz, acho que o quê? São 7 entrevistas já, né? Eu entrevistei 4 pessoas da família e 3 conhecidos. E todos eles me disseram, no caso, todas as informações, elas se coincidem nesse âmbito. Ele era um humanista por vocação, tá? Então, logicamente, como ele viveu, como ele passou por um período de grandes repressões políticas, lógico que ele foi levado, né, circunstancialmente, a ser um ativista de esquerda, a ser uma pessoa que lutava em defesa. Mas, em primeiro lugar, vinha esse humanismo. Ele fazia parte de um todo. E esse todo era a humanidade. Então, tudo que ele fazia era em prol dos desvalidos, era em prol dos sofridos, das pessoas menos favorecidas, tá? Na literatura, essas pessoas esquecidas são lembradas na literatura do Osório, né? Qual é o foco principal das obras? Se você pudesse dar uma passadinha, uma por uma, e aquela principalmente que ganhou o prêmio Jabuti. Em que ano foi? Tá, todas elas, eu posso dizer que a literatura do Osório é telúrica, né? Então ele é assim, ele é um escritor da terra, né? Ele é regionalista. Só que ele não é, por exemplo, um regionalista como o Guimarães, ou como o Graciliano, ou como o próprio Paulo Dantas, que escreveu, né, o Capitão Jagunço. Não, a literatura dele, ela falava do regional, sim, ela enfocava a região, mas ela tinha uma visão ampla, ela tinha uma visão universal. Porque, como eu disse e repito, ele era um humanista. Então, a literatura para ele era um registro de experiência de vida. Então, quando ele escrevia, ele estava assim mais preocupado em passar para o leitor esse exercício de viver, essa comunhão que ele tinha com a vida, tá? Então, todas as obras dele, você vai perceber um eixo, você vai perceber assim, como que eu posso dizer, uma ideologia, tá? Uma visão ampla dessa ligação com a humanidade. Tá? E todas elas, a gente pode dizer assim, é uma literatura telúrica, ligada à terra. E adiantando, eu posso dizer, no caso aqui, que o Porto Calendário, que foi a obra-prima dele, né? Que ele foi, no caso, recebeu o prêmio Jabuti, e com este livro aqui, nós podemos dizer que ele se tornou, assim, um escritor singular. Não existe um outro escritor que tenha enfocado, que tenha dado visão do sertão do São Francisco como ele. Ué, mas aí você está desmerecendo Guimarães? Não, Guimarães tem o Grande Sertão. Eles, os dois, a gente pode dizer que ambos utilizam a mesma matéria bruta, que é o sertão, tá? Só que o Guimarães, ele era ficcional. O Guimarães, ele tinha, no caso, como ele era um erudito, como ele era uma pessoa, assim, mais estudada, né? Porque o Osório era um autodidata. Como ele era, assim, uma pessoa, vamos dizer, como eu posso falar? É assim, como ele era uma pessoa mais estudada, mais dada com a palavra, um linguista, ele trabalhava com a palavra, ele inventava. A gente conhece a literatura do Guimarães por isso. Agora, o Osório não. A preocupação dele era passar a experiência de vida. Ele sabia que tudo aquilo que ele escrevia
a realidade acontecia. Então ele tinha essa voz de testemunho, tá? Então tudo que ele escreveu aqui, a gente sabe que realmente é uma vivência, que é um registro, que é um testemunho, não é ficção. Por isso que quando foi lançado o Grande Sertão, ele, no caso, né, como as famílias disseram, ele ficou louco. Ele falou assim, pô, mas tudo isso daqui eu já tenho, já está escrito, porque ele vinha escrevendo já esse Porto Calendário desde a década de 40, desde quando ele saiu de lá. Então, quando ele viu, né, bum, aquele Grande Sertão, todo mundo comprando, todo mundo falando, críticas, aí ele, lógico, pegou, escreveu uma carta, fez uma crítica e mandou. E foi por meio desta carta, né, que foi intermediada pelo Herculano Pires, que na época tinha um jornal aqui em Marília, que era o Diário Paulista, né? E essa carta, no caso, ela chegou até o Paulo Dantas, já um escritor também regionalista, e este escritor, no caso, passou a carta para o Guimarães, e o Guimarães falou, não, esse tem que publicar, essa carta tem que sair, todo mundo tem que conhecer. Aí essa carta foi publicada na revista, né, na Diálogo, e aí sim que o Osório, então, começou a ser reconhecido.